Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início então ao vídeo de revisão final da aula de língua inglesa. Espero que nesse módulo vocês tenham aproveitado bastante as matérias que nós estudamos em inglês e nós vamos então ver alguns conteúdos que serão bem relevantes para a prova final de vocês. Espero que esses estudos tenham servido para vocês terem um pouquinho mais de curiosidade da língua inglesa e nós vamos ver então nessa videoaula três aspectos que são o verbo to be, também vamos estudar o verbo to have, o simple past e também o simple present, tá? Vamos iniciar então pelo verbo to be. O verbo to be, então, é um tempo verbal que nós estudamos bem no início das nossas aulas do módulo língua inglesa, que nós vimos então que ele é um tempo verbal muito importante para que a gente possa formar as frases, né? Ele tem o significado de ser e estar, e ele é utilizado nas seguintes situações. O verbo to be, ele pode ser utilizado, então, sempre para que nós possamos indicar as expressões ser ou estar, como eu falei anteriormente. As perguntas, quando a gente vai utilizar o verbo to be, a gente sempre inverte a posição do verbo, a posição assumida pelo verbo, né, em períodos afirmativos. Sentenças negativas com o verbo to be, adiciona-se o not após o verbo. E as perguntas negativas com o to be, usa-se a forma contraída negativa na posição do verbo em sentenças interrogativas comuns. Tá? O verbo to be ele é sempre utilizado para que a gente possa expressar algumas pessoas que são ditas no texto. Né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho algum sujeito que, por exemplo, que é o Bob, é claro que ele vai ser substituído pelo pronome he. Se tiver a Annie, vai ser, claro, substituído pelo pronome she, que significa ela. Né? Então, a forma verbal correta do to be a ser usado em sentenças onde não exista he, she, you, they, que é eles ou elas, né? Sempre vai depender do sujeito, que pode ser no plural, que daí a gente vai utilizar o are, ou então no singular, que a gente utiliza-se o is. Tá? Ali no item 6 também mais uma curiosidade. O verbo to be, ele pode ser usado com outros verbos, sem o to após ele. Normalmente o outro verbo estará no gerúndio, que é quando termina com ing, e esse tipo de construção a gente chama de present progressive. Tá? Então, mais uma curiosidade para vocês buscarem aprender ainda mais o inglês. Então, a forma afirmativa do verbo to be, nós vamos ter então, que vocês já sabem bem esse conteúdo, né? Então, nós temos ali I am, you are, he is, she is, it is, que é utilizado para animais ou coisas, né? We are, you are e they are, né? Para eles ou elas. Tá? Então, essa é a forma afirmativa do verbo to be. Né? Sempre lembrando que essa forma seria o presente do verbo to be. Né? Na forma negativa, nós vamos então sempre colocar o not após o verbo to be. Então, ali nós temos I am not, eu não sou, eu não estou. You are not, você não é ou você não está. He, she, it, is not, né? Para o is, nós sempre utilizamos, para o he, she, it, nós utilizamos o is, e o not vai após. We are not, nós não somos ou nós não estamos. You are not, vocês não são ou vocês não estão. E they are not, eles ou elas não são ou não estão. Então, a forma negativa é sempre o not após o verbo to be. Na forma interrogativa, então o verbo to be ele vai vir para o início da frase. E claro, como é uma forma interrogativa, então sempre tem que ter o ponto de interrogação no final. Aí então nós temos am I, are you, is, he, she ou it, né? Porque o is vai para a terceira pessoa do singular. Are we, are you e are they, né? Então essa é a forma interrogativa do verbo to be, tá? Então alguns exemplos de frases afirmativas que a gente utiliza o verbo to be. Então nós temos aí You are a student. Você é um estudante. They are students too. Eles são estudantes também. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. E Mr. Smith is in the office. O Sr. Smith está no trabalho. Tá? Então veja que é bem simples o verbo to be nas formas afirmativas. Alguns exemplos de frases negativas do verbo to be. Então nós temos aí We aren't in Canada now. Nós não estamos no Canadá agora. E I'm not a teacher. Eu não sou um professor. Né? Então vejo que o not, e assim como a forma negativa do verbo to be, vai sempre depois do verbo. Né? Alguns exemplos de frases interrogativas que nós podemos ter com o verbo to be.
nós temos as seguintes formas negativas, interrogativas. Ali nós temos ali a primeira. Are they intelligent? Eles são inteligentes. Am I Brazilian? Eu sou brasileiro. E who I am? Quem eu sou? Então alguns exemplos de formas interrogativas do verbo to be. Nós vamos agora seguir adiante com o próximo conteúdo, que é o simple present, e depois também o verbo to have. Muito bem, dando continuidade então à nossa revisão, à nossa videoaula de revisão, vamos agora ver o simple present, tá? Que é o presente simples, ou equivaleria, digamos, ao presente do indicativo, né? Em português nós temos pretérito perfeito, futuro do presente, e esse seria o nosso presente do modo indicativo. O simple present, então, o presente simples, é usado para expressar verdades universais, ou ações habituais, fatos e ações planejadas para o futuro. Em suma, ele é, digamos, o nosso presente, tá? Ele é formado a partir do verbo no infinitivo, sem o to, né? Que o verbo no infinitivo em inglês, quando tem a expressão to na frente, quer dizer que ele está na forma original dele. No caso ali, to love é amar, né? Então, sempre quando tiver o to, ele vai terminar nas formas are, ir ou ir, né? Amar, vender, correr, partir, etc. Né? Então, a forma dele básica no presente simples é sem o to, que daí, então, ali no caso, ali seria love, tá? Na terceira pessoa do singular, ou seja, quando for he, she ou it, os verbos eles vão receber o S no presente simples. Então, nós utilizamos os auxiliares do e does e don't, doesn't apenas nas frases interrogativa e negativa, né? Ou seja, então, o do para todas as pessoas, o does para o he, she, o it, o don't para todas as pessoas e o doesn't também só para aquelas três pessoas, he, she ou it, tá? Então, relembrando aqui, ó, para o you, para o I, you, we e they, nós vamos utilizar, então, o do ou o don't nas formas interrogativas e negativas, tá? E o he, she e o it, nós utilizamos, então, o does e o doesn't, tá? Então, nós temos alguns exemplos ali, ó. The earth moves around the sun. A Terra move-se ao redor do Sol. Isso é uma verdade universal, né? E também a frase está no presente. I watch TV every day. Eu assisto TV todo dia, né? Então, uma ação habitual, uma ação que acontece no presente. Então, ali está o verbo no simple present sem a forma to. Um terceiro exemplo, ó. She goes to Salvador on Tuesdays. Ou she goes to Salvador every Tuesday. Ela irá para Salvador nas terças. Ela vai toda terça para Salvador, né? Então, é um futuro, digamos, que está por vir a acontecer, tá? Mas tem algumas particularidades o nosso simple present, que são as seguintes. Os verbos terminados em CH, SH, O, S, X e Z, eles vão receber ES na terceira pessoa do singular, que é o he, she e o it, na forma afirmativa. Então, ali nós temos alguns exemplos. Ó, o verbo escovar, que é brush na terceira pessoa, he, she ou it, brushes, tá? Watch, termina em CH, vai ficar watches, que é o verbo assistir. Go, que é o verbo ir, vai ficar goes. Dress, que é o verbo vestir, vai ficar dresses. Fix, que é o verbo consertar, ficará fixes. E buzz, que é o verbo zumbir, ficará buzzes, né? Então, acrescentando-se o ES porque termina com Z. Nos verbos terminados em Y, tá? Precedido de uma consoante, nós trocamos o Y por IE e acrescenta-se mais o S. Então, no caso ali, ó, study, que é o verbo estudar, né? Na terceira pessoa, então, vai ficar studies, tá? O verbo try, que é o verbo tentar, fica tries, né? Tira-se o Y e coloca-se IES. E o verbo fly, que é voar, na terceira pessoa ficará flies, tá? Ali mais um exemplo, cry, fica cries, né? Que é o verbo chorar. Então, um exemplo, she cries a lot. Ela chora bastante. Os verbos terminados por vogal mais Y, a gente apenas acrescenta S na terceira pessoa do singular. Então, no caso, nós temos o verbo play, vai ficar plays, que é jogar. Verbo say, que é dizer, vai ficar says. Então, o exemplo, she plays the piano very well. Tá? Então, esse foi o nosso simple present, então, um tempo bem básico, bem simples. E agora nós vamos ver o verbo to have para relembrar também esse assunto que provavelmente cairá na prova final de vocês. O verbo to have, ele tem a forma has na terceira pessoa do singular. Então, he has a black cat. Ele tem um gato
preto, né? Então, nós temos aqui a forma afirmativa do verbo to have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have e they have, né? A forma negativa, nós vamos utilizar o don't antes do have. E se for a terceira pessoa, he, she ou it, nós utilizamos a forma doesn't, tá? Que nem no simple present. Na forma interrogativa, o auxiliar, o do ou o does, vão no início da frase, sendo que o does é para o he, o she e o it, né? E o do é para as outras pessoas, tá? As formas interrogativa e negativa do verbo to have. Aí, então, nós temos ali, ó, no presente simples, a gente vai usar o auxiliar does para formar a terceira pessoa do singular na interrogativa e negativa. Então, nós temos o exemplo, does Nancy want to change her hair? Ou seja, Nancy quer modificar o cabelo dela. Ou então a forma negativa da frase, Nancy does not, ou a forma contraída, doesn't want to change her hair. Nancy não quer modificar o cabelo dela. E olha só uma observação, nessas duas formas o verbo principal deve permanecer na sua forma básica, perdendo o S da terceira pessoa do singular, pois na presença de do, does, don't, doesn't, dispensa seu acréscimo do S à forma verbal. Ou seja, então, quando nós temos o auxiliar do, does ou doesn't, então o verbo ele perde, também com o do e com o does, né? Ele perde o S porque ele já está contido no auxiliar. Então, essa foi a nossa forma do verbo to have, que é um conteúdo, como eu disse, também bem relevante para a prova que vocês vão fazer ao final do módulo. Muito bem, dando continuidade então à nossa videoaula, agora vamos ver um terceiro e último conteúdo, que é o simple past, né? Que é o passado simples. Esse tempo verbal também nós vimos nas nossas aulas anteriores, né? Ele é o tempo, claro, que expressa a forma do passado dos verbos. Existem vários tipos de passados no inglês, mas esse então nós vamos ver, como nós não temos muito tempo para nos aprofundarmos muito na língua inglesa, nós vamos ver esse que é o tempo básico do passado no inglês. Então, nos verbos regulares, né, na forma afirmativa, sempre nós vamos ter o sujeito da frase, claro, mais o verbo no infinitivo, mais acrescido de ed. E os verbos irregulares, que nós não tivemos tempo para ver esses verbos, cada um deles tem uma forma própria, né? Então, é o sujeito mais o verbo no passado simples, que é então a forma dele, como nós temos em diversos livros, né? Tem as formas do passado simples dos irregulares. Os regulares, até inclusive, a critério de conhecimento de vocês, eles estão cada vez diminuindo menos, eles estão, digamos, migrando mais para serem regulares, porque é a forma mais fácil da gente poder pronunciar e trabalhar, né? Então, nós temos ali alguns exemplos para vocês verem, ó. De verbos regulares, no caso, o work, ali, então, I work at, e serve para todas as pessoas, inclusive o he, she, o it. E um exemplo de verbo regular, o work é o verbo trabalhar, tá? E um exemplo de irregular, que é o verbo to drive, que é dirigir, então fica a forma drove para todas as pessoas, tá? Mas nós vamos nos deter mais nas formas regulares dos verbos no passado simples, que é então acrescentando ed, tá? A forma negativa, tá? Nós temos ali o sujeito, mais o auxiliar, que vai ser o did, mais o not, mais o verbo no infinitivo. Então, nós temos a frase, Peter didn't see Mary last week, né? Ou seja, então o Peter, ele não viu a Mary semana passada, tá? Na forma interrogativa, nós vamos utilizar também o auxiliar did, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo, né? Então, did vai vir sempre bem no início, quando for a frase interrogativa. Então, did you do your homework yesterday? Né? Você fez o seu dever de casa ontem, tá? Então, aqui alguns usos do simple past, tá? Nós temos aqui os seguintes usos do passado simples. São ações definidas no passado, acompanhadas de advérbio de tempo. Então, no caso, sempre para que a gente possa saber que o tempo, que a frase está no passado simples, sempre vai vir com algum indicativo de passado. Então, no caso, yesterday, que é ontem, years ago, anos atrás, last night, que é noite passada, etc. Ou de expressões que indiquem ações terminadas no passado, né? Então, esse é o indicativo para a gente saber se a frase está no passado simples ou não. Então, alguns exemplos. Cabral discovered Brazil em 1500, né? Cabral descobriu o Brasil em 1500.
Cindy bought the house 2 months ago, né? A Cindy comprou a casa há 2 meses atrás. Então, alguns exemplos aí de passado simples. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa nossa videoaula. Vejam os vídeos anteriores também, que tem bastante conteúdo. Também aproveite a apostila de vocês. E espero que vocês estejam bem afiados para a nossa prova final, que será no dia 12 de novembro. Bons estudos e a gente se vê. Goodbye!